Olá, gente! Quanto tempo, hein? Eu estava morrendo de saudade de vocês. Hoje, o nosso vídeo vai ser sobre divisão. Nós faremos um vídeo com todas as informações que vocês vão precisar saber sobre a divisão. Tipos de divisão, a definição da divisão. Vocês vão saber também algumas representações, quais são alguns símbolos que podemos usar para representar a divisão. Vamos também saber alguns passo a passo da divisão, a operação inversa. Então, hoje o nosso vídeo está cheio de informações. Vocês podem perceber que os meus vídeos têm alguns links na descrição ou nos comentários com alguns jogos. E eu gostaria que todos participassem. É super divertido, depois você pode ir tentando cada vez mais. Combinado? E se tiver sugestões também de outros jogos, podem postar nos comentários. Combinado? Vamos para a nossa aula? Então vamos lá. Ao falarmos de divisão, vocês precisam lembrar de algumas palavras: repartir, distribuir e assim por diante. Eu peguei aqui em casa alguns pincéis. Olha, nós temos 4 pincéis. Ah, eu quero distribuir para 2 pessoas. Então, como que eu faço essa divisão? Eu vou distribuir um para você, outro para você, um para você, outro para você. Não é assim que nós fazemos quando ganhamos muitas balas, algumas coisas que gostamos de distribuir? E a ideia é repartir de forma igual. Combinado? Então, 4 distribuir para 2 pessoas, cada um ficou com 2 pincéis. Essa é a principal ideia sobre divisão. Por que eu dei muita ênfase nos vídeos anteriores sobre a multiplicação? Para que a divisão fique ainda mais fácil. Olha só, eu trouxe aqui no quadro para vocês observarem, olha só. A operação inversa, né, podemos chamar também de prova real. Se eu escrevo 5 vezes 7 não é igual a 35, qual que seria a prova real? Escrevendo aqui embaixo, olha só. 35 dividido por 7 é igual a 5. Ou eu posso fazer também o quê? 35 dividido por 5 é igual a 7. Aqui embaixo eu escrevi, mas vai ter mais para frente uma revisão sobre os termos da divisão. Então, nós temos o dividendo, o divisor e o quociente. Mas, se for uma divisão não exata, vai ter também o resto. Se ela for exata, o resto vai ser zero. Vamos então, vou apresentar aqui para vocês alguns slides que vai ajudar muito a nossa revisão, tá bom? Então vamos lá, olha só, aqui em cima eu escrevi, coloquei para vocês alguns símbolos que podemos falar da divisão. Então pode ser essas 2 bolinhas com esse traço, as 2 bolinhas, esse traço que vocês conhecem muito na fração, a fração também é uma divisão. E aqui, esse símbolo último aqui, é quando nós precisamos armar a divisão. Observem aqui embaixo, eu escrevi 12 dividido por 3. Está vendo? As 4 formas que eu escrevi, essa última aqui é quando eu estou armando a minha divisão e acho o meu resultado. Aqui, 12 terços é uma forma de fração, mas também é uma divisão. Então, vão ter vídeos falando sobre fração, não percam, combinado? Tenho certeza que vocês vão gostar. E lembrando, se vocês não são inscritos, se inscrevam, combinado? Eu amo ter a participação de todos nas aulas. Então, ao falarmos de divisão, a gente precisa pensar também na definição, tá? Então, relembrando, é repartir, distribuir, partilhar. Então, a divisão podem vir nos probleminhas para vocês raciocinarem. Eu falo muito sobre isso. Saber matemática não é apenas saber fazer os cálculos. Se vocês não souberem interpretar, vocês não conseguem acertar a questão. Então, por que eu dou muitos sinônimos? Para facilitar na hora do raciocínio dos probleminhas. Combinado? A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática.
e é inversa a multiplicação, e é inversa a multiplicação. Então, olha a importância de memorizarem a tabuada. Tem vídeos falando sobre vários jogos para facilitar. A divisão de um número consiste em seu fracionamento. Essa palavrinha difícil lembra de fração. Na sua fragmentação, que pode ter como resultado um número inteiro ou um número decimal. Ai, professor, você não falou sobre número decimal. É muito simples. Quando vocês trabalham com dinheiro, vocês já estão trabalhando com números decimais. Tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui, olha só. Quando nós falamos de número inteiro, é a divisão exata, um tipo de divisão. E o número decimal é a divisão não exata. Se eu for dividir 10 maçãs para 5 pessoas, eu vou ter uma divisão exata. Então, eu tenho 10 maçãs. Dividir para 5 pessoas, cada pessoa vai ter 2 maçãs. Mas se eu for dividir 10 maçãs para 4 pessoas, será que elas vão ganhar 2 maçãs ou mais do que 2 maçãs? Eu já sei que vai ser uma divisão não exata. Eu trouxe algumas ilustrações para vocês observarem. Então, aí na tela nós temos o quê? 10 maçãs, certo? Nós vamos dividir para 5 pessoas, então cada pessoa vai ter lá as suas 2 maçãs. Mas, se eu for dividir para 4 pessoas, vão restar 2 maçãs. O que eu posso fazer com essas 2 maçãs? Se você respondeu que eu vou partir a maçã ao meio e vou entregar meia maçã para cada um, você acertou. Eu parto a maçã ao meio e cada pessoa vai ganhar 2 maçãs e uma metade. Então, o que vai acontecer? Cada um ganharia 2 maçãs e meia. Como que nós vamos fazer isso na prática? Armar e efetuar. Então, vai ter a minha setinha aqui, sigam a seta que vai ajudar muito na explicação. Então, olha só, primeiro nós vamos armar e efetuar. Armar é colocar a divisão desta forma, porque eu vou ter que fazer partes por partes. Então, quando eu armo aqui, olha só, 10 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? 2 vezes. E vai dar resto zero. Só que aqui, quantas vezes que o 4 cabe dentro do 10? Também 2 vezes. Mas ele vai ter um resto. Quando tem esse resto, eu posso colocar a vírgula. Olha só que interessante. Então, aqui, olha só voltando. O 10 dividido por 5, resultado 2. Eu volto multiplicando. Isso é muito importante fazer. 2 vezes o 5 é igual a 10. Subtraio, que deu o resto zero. Do lado de cá, prestem atenção nessa parte de vermelho, que é quando eu fiz além da minha divisão. Olha só, do que nós já aprendemos. 10 dividido por 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes o 4 é igual a 8. Subtraindo, deu resto 2. Mas eu quero continuar, eu quero pegar a faca, dividir minha maçã para que não reste nenhuma maçã, porque senão vai perder e vai apodrecer. Não é verdade? Então, eu vou colocar esse zero. Quando eu coloco esse zero aqui, eu entro já nas casas decimais, então eu vou colocar a vírgula. E começo a minha divisão novamente. Então, eu escrevo 20 dividido por 4 é igual a 5. E volto de novo, olha, 5 vezes 4, 20, subtraio, resto zero, não vai sobrar mais nada. E o resultado ficou 2,5, 2,5. Cada um vai falar de um jeito. Combinado? Aqui nós temos os termos da divisão. Nós temos lá o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Qual que é a importância de eu saber os termos da divisão? Nos probleminhas, eles podem perguntar qual o quociente de tal operação. Se eu não souber que o quociente é o resultado de uma divisão, fica um pouco mais difícil resolver o problema, não é verdade? Assim como existe a tabuada da multiplicação, existe também a tabuada da divisão. Só que se eu já souber a tabuada da multiplicação, aqui é apenas a prova real da multiplicação. Então, olha só, a tabuada da divisão do 1 é o que lá? Vamos pegar um número aqui, ó, 9 dividido por 1 é igual a 9. Por quê? 9 vezes 1 é igual a 9. Vamos pegar um outro aqui, aleatório, olha. 16 dividido por 2 é igual a 8. Por quê? Porque 8 vezes 2 é igual a 16. A ideia da distribuição facilita muito.
Mas vocês memorizando a multiplicação, vocês vão fazer muito rápido as operações. Palavras que são sinônimos da divisão: metade, dividir, repartir e distribuir. Tem outras também um pouco mais difíceis, que aí serve para todos os tipos de concurso e outras séries também, até no ensino médio. Mas eu achei interessante trazer para vocês, tá bom? Separação, segmentação, apartação e assim por diante. Combinado? Outro passo para vocês dividirem. Mais um exemplo. Então, aqui nós temos o número 64 dividido por 4. Aqui eu vou fazer parte por parte. Então, eu vou pegar apenas o 6. O 6 dividido por 4 dá apenas 1. E eu volto. 1 vezes 4 é igual a 4. Por isso que tem esse 4 aqui. Realizo a subtração que vai me restar 2. Agora eu vou descer o número 4, que vai dar o quê? 24. 24 dividido por 4 é igual a 16, desculpa, igual a 6. Eu posso escrever aqui do lado a multiplicação do 4, a tabuada do 4 para ajudar. Então, 24 dividido por 4 é igual a 6. E eu volto. 6 vezes 4 é igual a 24 e eu tenho o meu resultado. Tá? Vamos ter mais um exemplo. Esse eu vou fazer parte por parte. 72 dividido por 3. Olha só. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu vou pegar o 7 e vou dividir pelo 3. Eu sei que o 3 cabe apenas 2 vezes dentro do 7. Então, eu vou voltar. Quando eu falo esse voltar, é porque eu vou multiplicar. Eu vou pegar esse 2 vezes o 3, é a nossa prova real dentro da divisão. 2 vezes 3 é igual a 6. Coloquei ele aqui, olha. Faço a minha subtração e restou 1. Qual que é o meu próximo passo? Se você respondeu que tem que descer o número 2, você acertou. Então, eu vou descer o 2, olha lá. Então, ficou 12. Então, eu vou pegar 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, olha só o 4 aqui, olha. 4 vezes 3, 12. Coloquei o 12 aqui e resto 0. Então, 72 dividido por 3 é igual a 24. O último agora, outro exemplo com a divisão não exata. 55 dividido por 2. Eu já sei que 55 não é um número par. Dividido por 2 vai ter resto. Então, olha só. Eu começo pelo primeiro número, 5. 5 dividido por 2 vai dar 2. Esse primeiro 2 aqui, olha. E eu volto multiplicando. 2 vezes 2 é igual a 4. Faço a minha subtração, resto 1. Desço 5, ficou 15. 15 dividido por 2 vai dar 7. 7 vezes 2 é igual a 14. Então, subtraindo vai restar 1. Poderia parar por aqui, mas eu quero terminar. Eu vou acrescentar o zero. Se eu acrescentei esse zero, preciso acrescentar a vírgula. Tá bom? Porque vai ser o quê? Menor do que 1. Estou dividindo, é aquela parte da maçã cortada. Então, eu faço 10 dividido por 2 é igual a 5. E eu volto tirando a prova real. 5 vezes 2 é igual a 10. Subtraindo, resto zero. Lembrem-se sempre de escrever a tabuada do 2 aqui do lado. Toda tabuada facilita demais na hora da divisão. Então é isso. Se você gostou, você já sabe, curte, compartilhe e não se preocupe, vão ter vários vídeos com várias divisões, igual eu fiz os vídeos da multiplicação. Eu vou fazer também da divisão. Vão ter probleminhas, vão ter operações e muitos exercícios para frente. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado. Olha, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!